Oiê, eu sou a professora Susan da Ristal Crochê e nessa aula nós vamos crochetar juntas a bolsa Andes, que é essa peça lindíssima, uma bolsa estilo bucket bag ou bolsa saco, que tem este formato que a gente fecha assim em cima, deixa ela bem fechadinha e ela fica espaçosa e com a base redonda. O grande diferencial dessa peça é exatamente essa base aqui, que é uma base já numa cor especial, que é o verde, e ela sobe com essa lateral. Olha só que legal. Então, é conectado na base e depois a gente faz aqui a costura da lateral, que dá todo um charme nessa bolsa. Olha que coisa mais linda. E a alça também, que é um show à parte, uma alça regulável, com esse detalhe em corrente, lindíssima, gente. Eu estou simplesmente apaixonada por esse lançamento da Fio a Fio Store. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar também por esse kit novo e também vários outros acessórios que elas estão lançando nesse projeto especial que é a Box Fio a Fio Store em parceria com a Ristal Crochê. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e vamos aos materiais que nós vamos utilizar para fazer essa peça. E para produzirmos a nossa bolsa Andes, nós vamos utilizar fio de malha premium. Estou utilizando aqui o fio de 36 milímetros da Morino Fios. Nós vamos usar em torno de 460 a 480 gramas de fio, ou seja, menos de um rolinho. Se você quiser fazer em uma cor única, um rolinho é suficiente. Agora, se você vai fazer em duas cores igual eu fiz, na cor que a gente utiliza menos, a gente vai utilizar cerca de 100 gramas e a cor que a gente utiliza mais, em torno de 360 a 380. Então, separa aí com uma sobrinha, porque essa quantidade de fio é uma estimativa. Lembrando que sempre pode ter alteração de acordo com a tensão do seu ponto e a agulha que você está utilizando e, claro, o fio que você estiver utilizando. Então, isso tudo pode interferir para o peso final. Então, separa sempre com um chorinho a mais. Vamos utilizar tesoura, agulha de tapeceiro para ajudar a fazer a lateral, uma agulha mais fina para me ajudar nos arremates, e eu vou crochetar minha bolsa utilizando a agulha número 6, mas você pode utilizar a agulha da sua preferência. Eu prefiro a número 6, acho que ela encaixa bem aqui no meu fio e dá também uma estrutura legal para o meu ponto, que tende a ser um ponto um pouco mais solto. Se o seu ponto tende a ser um ponto mais apertadinho, aí eu indico você trabalhar com a agulha 7 ou a agulha 8. Vamos utilizar cola de artesanato de sua preferência. Vou utilizar aqui a Tec Bond 793. Sugiro também a Pega Mil, é uma cola muito boa se você quiser. E a etiqueta. Sempre indico para vocês colocarem etiquetas na peça, porque a etiqueta é a nossa assinatura, é a assinatura do nosso trabalho, é para registrar aí a nossa marca, para quem vê a peça desfilando já sabe quem que produziu. Então é sempre muito importante a gente colocar também as nossas etiquetas. Lembrando que todas as minhas etiquetas são da Fio a Fio Store, você pode também garantir as suas etiquetas com a sua marca, com as meninas. E o principal da nossa bolsa Andes, né? Que é o nosso kit de base e alça. Esse lançamento incrível das minhas parceiras Fio a Fio Store. As meninas simplesmente arrasaram muito nesse lançamento. Então, nós temos aqui a base redonda, como eu mostrei para vocês já aplicado na peça. Essas laterais, essas alças laterais, elas já são conectadas aqui, então são bem firmes. E é assim a nossa base. Olha só que legal, gente, um material bem diferente, já vem aqui com a meia argola para a gente conectar a alça, e é super fácil de aplicar, é uma delícia de crochetar nesse material, tenho certeza que vocês vão se apaixonar, vão fazer muita bolsa antes, porque ela fica linda, estilosa e super diferente. Sem falar nas cores novas que as meninas trouxeram para esse lançamento. Esse verde mesmo aqui me conquistou demais. E a alça aqui também é o lançamento, então ela é uma alça regulável, já vem com o mosquetão pra gente aplicar super fácil. Ela tem este detalhe em corrente no meio da alça e é toda assim, ó, pespontada, toda forrada, super estruturada e estilosa demais. Então agora vou passar a ficha técnica para vocês, pra gente começar logo a crochetar essa peça, que eu tenho certeza que você também tá empolgado, tá ansiosa igual a mim. Então, a base da nossa bolsa, ela fica com 18 centímetros de diâmetro aproximadamente. E de altura, ela vai ficar mais ou menos com 21, 22 centímetros. Fica uma bolsa super espaçosa. Olha só a abertura dela, vou mostrar para vocês. Olha, ela fica super espaçosa, ela abre super bem. Então, dá para colocar bastante coisa dentro dessa peça. E o peso final dela, como eu já passei para vocês, de fio a gente vai utilizar aí em torno de 500 gramas. E aí, com o peso dos acessórios, ela fica com um peso total de mais ou menos 600 gramas. Então, agora sim, chega de papo e vamos iniciar a nossa bolsa Andes. Coloquei aqui uma mantinha para poder fazer o crochê em cima dela, porque senão, o tempo todo, vocês vão ficar ouvindo esse barulho.
que a gente, na hora de fazer o crochê, vai mexendo essas alças e aí toda hora fica batendo. Então, resolvi colocar essa mantinha aqui para não ficar com o áudio tão ruim nessa aula. E aproveito para dizer que essa mantinha é uma aula minha, que está no canal do YouTube. É uma mantinha cenográfica, tá? Então, ela é perfeita para a gente utilizar para compor cenários para as fotos. Bom, vamos lá, chega de papo. Gente, trouxe uma alça aqui para a ponta para liberar os meus furinhos. Eu vou começar por aqui. Então, eu vou pegar minha agulha, já desenrolei aí um pouco o meu fio, vou escolher um dos meus furinhos aqui e vou laçar o fio que tá vindo do rolo. Trouxe aqui pra frente. Eu vou deixar uma ponta grande, não precisa ser tão grande, uma pontinha assim, pra gente finalizar o último ponto com esse fio e não o fio que tá vindo do rolo. Então, deixa aí uma pontinha. Agora, eu vou inserir no furinho do lado, vou laçar o meu fio e vou passar por dentro, sem puxar esse fio que eu deixei, tá? Só pegando o fio do rolo. E vou fazer a mesma coisa no próximo. Por isso que essa hora a gente tem que descer aqui a alça para ela não atrapalhar a gente, tá? E aí eu vou circulando a minha peça, a minha base, fazendo pontos baixíssimos. A gente faz pontos baixíssimos para nossa base ficar com um acabamento mais bonito, com os furinhos mais preenchidinhos. Então, eu vou fazendo um ponto baixíssimo para cada furinho. Controla bem aí a tensão do seu ponto para a gente formar essas correntinhas de um jeito bem uniforme. A cor que eu escolhi para fazer a minha bolsa é o verde militar, da Amorino Fios. Olha que cor lindíssima. E vai contrastar bastante com o mostarda, que esse material aqui está na cor mostarda. E são duas cores bem atemporais, né, gente? Esse verde militar, esse mostarda aqui, acaba sendo um tom de marrom, caramelo. Desci meu outro lado da alça, tá? Da lateral. Não deixa essa lateralzinha te atrapalhar, só põe ela ali pro outro cantinho. E segue aí, preenchendo o ponto baixíssimo, até chegar do outro lado. Entrei, lacei, passei por dentro, fiz meu ponto baixíssimo. Olha que linda! Gente, olha, eu mal comecei a peça e já tô amando essa combinação. Tenho certeza que o resultado vai ficar incrível. Cheguei então aqui para fazer o meu último ponto, joguei minha lateral para cá para não me atrapalhar. E lembra que eu falei? No último ponto eu vou inserir, mas eu não vou laçar o fio que tá vindo do rolo. Eu vou laçar esse fio que eu deixei separadinho. Então, eu laço ele, trago ele aqui para frente, passo por dentro e puxo tudo. Puxo por completo. Eu fico assim. E aí, agora, eu preciso simular a minha correntinha para poder finalizar. Então, eu vou com a minha agulha aqui de trás para frente, inserindo nessas duas alcinhas, levo o fio para trás. Agora, eu preciso trazer esse fio para cá, né? Então, eu vou inserir aqui no furinho, para sair bem no meio do meu ponto, e aí sim poder levar o fio lá para baixo, desse jeito, simulando mais uma correntinha. Assim, a gente fica com o fechamento perfeito. O fechamento perfeito é aquele que a gente não consegue identificar onde começa e onde termina, porque olha só que bonito que fica. E agora, eu vou fazer pontos baixos na nossa base. Como eu falei, essa carreira de ponto baixíssimo, ela é pra gente deixar a peça com um acabamento mais bonito e mais preenchido. Agora, eu começo, de fato, a aumentar a minha bolsa nessa base. Então, meu fio que eu levei lá pra trás, ele tá aqui. Meu fio que tá saindo do rolo tá aqui. Eu vou inserir a minha agulha pra ela sair aqui, ó, onde tá o meu fio, que já está cortado. Então, inseri, ó, tá junto aqui com o meu fio. É um ponto depois do ponto que está saindo o fio do rolo. Então, eu vou laçar esse fio que tá vindo do rolo, trouxe aqui pra frente, sai bem no meio da correntinha, tá vendo? E esse fio aqui, ó, eu já vou esconder ele pra arrematar. Dei uma altura, fechei um ponto baixo, desse jeito aqui. Inseri bem no próximo, bem no centro, saí aqui, ó, do outro lado no furinho, laço o fio, igualo, dou altura, fecho meu ponto baixo. Próximo, bem no centro, saí aqui atrás, laço o fio que tá vindo do rolo, dou altura pra ficar igual,
fecho meu ponto baixo. E, como eu falei, tô arrematando essa pontinha aqui que já está cortada. Eu vou escondendo ela e no final eu vou passar uma colinha. Insere no centro, dá uma altura, fecha um ponto baixo. E percebam uma coisa nessa base, nós não vamos precisar fazer aumentos, porque a quantidade de furinhos que a gente tem aqui é suficiente para a gente preencher sem aumentos. Nós temos 40 furos na base e a gente vai fazer 40 pontos baixos, sem a necessidade de fazer ponto duplo para a base subir retinha. Essa quantidade de pontos ficou perfeita, um ponto vai ficando bem do ladinho do outro e a base vai ficando super preenchida. Vocês vão ver no final como ela fica linda. Então, olha só, eu vou seguir preenchendo essa base até o final, fazendo um ponto baixo para cada furinho que eu já tenho nela. Ó, gente, eu vim com esse fio aqui até o final arrematando ele. Agora eu vou deixar essa pontinha para depois passar uma cola e cortar esse excesso, tá? Seguimos. Olha só, chegando aqui do outro lado, pego essa lateral, jogo ela aqui para baixo, para ela não me atrapalhar e eu conseguir fazer os meus pontinhos. Bem sossegado, né? Bem facinho. Segue aí, então, até o final, fazendo ponto baixo, preenchendo essa base para subirmos a nossa bolsa Andes. Chegando aqui no final, vou fazer meu último ponto. Fiz meu último ponto. Olha só, gente, que coisa mais linda que fica essa base. Olha como ela fica super preenchida. Não tem necessidade de fazer nenhum aumento utilizando esses materiais, tá? Olha só que perfeição. Agora nós vamos esticar um pedacinho aí deste fio e cortar. E com a ajuda da minha agulha mais fina, eu vou fazer a finalização, o fechamento perfeito, inserindo a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha, levando essa laçada lá para trás, e agora eu preciso trazer ela aqui para frente para simular as correntinhas. Então, eu vou entrar com a agulha para ela sair bem aqui no centro. Pego essa parte aqui de trás, essa perninha, sai bem no meio, levo o meu fio lá para baixo e simulo a minha correntinha. Olha só que graça! Mais um fechamento perfeito, que fica perfeito. Esse pedacinho de fio eu vou esconder aqui na minha peça. Ando um pouquinho com ele, uns 2, 3 pontos já é suficiente. Desse jeito, depois eu arremato tudo de uma vez só, tá? Agora a gente vai começar a fazer o ponto baixíssimo aqui na parte de cima, que é pra gente deixar esse detalhe preservado e ter um local para conseguir iniciar, subir a nossa bolsa, as paredes da nossa bolsa. Então, pega aí o seu fio, escolhe um ponto para iniciar, insere pegando as duas correntinhas, então entre um ponto e outro eu insiro, pegando as duas correntinhas, laço o meu fio que tá vindo do rolo. Agora eu vou fazer ponto baixíssimo, aonde a gente tem a camurça, tá? Puxei o meu fio, vou fazer a mesma coisa, deixar um pedacinho de fio para no final arrematar, fazer o último ponto. E agora eu ando de ponto em ponto, fazendo um baixíssimo, ó, pegando sempre as duas correntinhas. Entre um ponto e outro eu insiro no centro, pegando as duas correntinhas, laço o fio, passo por dentro. Eu vou formar essa correntinha aqui em cima. Ó, entre um ponto e outro, eu entro no meio, pegando as duas laçadinhas, laço o fio do rolo, passo por dentro, fecho baixíssimo. Eu vou circular a minha peça fazendo ponto baixíssimo. Não faz esse ponto baixíssimo muito apertado, para a nossa parede subir bem retinha, mas também não precisa fazer ele frouxinho. Ajusta aí a tensão do seu ponto, que são detalhes que no final fazem, sim, a diferença na peça. Então, olha só, eu tô inserindo e puxando o fio passando por dentro, formando o ponto baixíssimo. Então, tá ficando essas correntinhas bonitinhas aqui em cima, onde eu tenho a minha camurça. Tô mantendo a correntinha aqui embaixo preservada. E aqui, ó,
forma também esse tracinho. Então, é assim que a sua peça tem que ficar. E eu vou seguir até o final, então, fazendo ponto baixíssimo nessa base. Cheguei na lateral, passa essa lateralzinha aqui, ó, pra baixo, não deixa ela me atrapalhar. Olha só, tô chegando aqui ao final, tô no momento de fazer o meu último ponto. Eu vou inserir, em vez de eu laçar o fio que tá vindo do rolo, eu vou laçar o fio que eu tinha deixado separado, trago pra frente, passo por dentro, puxo o fio por completo. E aí, é aquele momento em que, mais uma vez, eu preciso simular o meu fechamento perfeito. Então, com a minha agulha mais fina, eu vou inserir na minha primeira correntinha, levo ele lá pro outro lado, e agora eu preciso passar ele aqui pra frente, né? Eu vou pegar ele desde lá de baixo, ó. Desde lá de baixo, sair bem no centro, bem no meio, e agora eu levo. Pra sair realmente, ó, aqui embaixo, na minha base, tá? Agora eu vou cortar o fio que tá vindo do rolo, pra gente finalizar todos os arremates. Aqui embaixo, a gente fica com esses dois fios. E aí, vocês percebam que nós fizemos, no ponto baixíssimo, a gente cria essa linha aqui embaixo, que vai passando em cada ponto. Então, aqui, a gente faz uma simulação desse desenho. Então, esse fio que tá aqui, eu cruzo pra cá e trago pra cima, e esse tá aqui, eu cruzo pra cá e trago pra cima. Então, vejam bem. Vou inserir, então, a minha agulha aqui, ó, pra sair aqui do ladinho do ponto, e trago esse fio pra cima. Trouxe, ó, desse jeito. Porque eu trago ele aqui pra cima pra ficar mais fácil de arrematar. Ó, já criei um risquinho. Agora eu vou levar esse aqui também. Então, vou inserir aqui pra sair do ladinho, levo lá pra cima. E aí, a gente fica, então, com essa simulação. E aí, no momento que eu tô com esses dois fios aqui pra cima, eu vou esconder eles e vou passar pinguinho de cola em todas essas partes. Então, vou fazer aqui os arremates e já volto com vocês para começarmos a subir a nossa bolsa. Já fiz, então, os meus arremates, já tô com ela prontinha para começar a subir. Então, eu fiquei com correntinhas passando aqui, que é um detalhe, e correntinhas em cima, que é onde eu pego para conseguir iniciar as paredes da minha bolsa. Então, nós vamos começar fazendo ponto baixo. E aí, uma dica que eu dou para vocês é começar fazendo ponto baixo depois da lateral. Então, se eu tenho uma lateral passando aqui, eu vou, depois dela, começar. Por causa do fechamento, que vai ficar um fechamento assim na diagonal, e aí a gente deixa esse fechamento mais escondidinho, mais disfarçado, pegando parte da lateral. Então, eu vou iniciar aqui, nessa alcinha. Então, ó, minha lateral tá passando aqui, eu andei uns 3 pontos. Pega as duas correntinhas. Esse negócio de iniciar depois da lateral não é obrigatório, só tô passando uma dica pra gente deixar esse fechamento que vai subir na diagonal, mais disfarçado na lateral. Peguei então, ó, lacei minhas duas alcinhas, tô deixando essa outra correntinha aqui sem mexer nela. Vou pegar o fio do meu rolo, engato aqui na agulha, trago pra frente, subo esse fio, ajusto tudo, fecho um ponto baixo. Próximas correntinhas, inserir. Vou agora passando esse fio aqui para já ir escondendo. Laço o fio do rolo, dou uma altura, fecho. Próximo, pego só na correntinha aqui de cima. Tô levando esse fio junto. Laço o fio do rolo, fecho. Já escondi esse fio aqui por alguns pontos, agora eu vou deixar ele de lado para não atrapalhar aqui para vocês verem bem, tá? Então, eu tô inserindo, pegando só na minha correntinha de cima, tô laçando, trazendo aqui para frente, dando uma altura para igualar e fechando o ponto baixo. E olha só como vai ficando essa nossa primeira carreira em ponto baixo. E assim a gente vai indo. Essa primeira carreira é uma carreira bem facinho, bem tranquila, ponto baixo. Um dos pontos mais básicos do crochê, mais utilizados. E a gente segue fazendo até o final.
Lateralzinha tá caída aqui para baixo, em momento algum ela me atrapalha. Estou chegando aqui no final, gosto de finalizar com vocês para vocês verem bem, porque aqui, ó, o meu primeiro ponto, tá vendo que ele fica levemente inclinado? Então, só não vai confundir ele aí com uma correntinha ou fazer ponto a mais. Aqui, eu ainda tenho a minha última para fazer. E o próximo, ele já tá saindo dessa correntinha aqui, ó. Se você tiver dúvida se fez bem certinho, conta quantos pontos tem aí. Tem que ter fechado 40 pontos, que é a quantidade de furos que a gente tem na base, é a quantidade de pontos que nós fizemos na base. E agora, para finalizarmos e iniciarmos a próxima carreira, que a partir da segunda carreira já é a nossa sequência para criar aquela trama da bolsa. Então, eu vou esticar um pouquinho aqui o meu fio, vou localizar minha primeira correntinha sem confundir com o meu primeiro ponto, vou inserir pegando só na correntinha, laço, levo lá para trás, ajusto isso, ó. Deixo isso num tamanho que seja mais ou menos compatível ao que eu já venho fazendo de correntinhas. Para iniciarmos a nossa próxima carreira, a gente começa fazendo ponto baixo. E percebam que é ponto baixo, não é ponto baixo centrado. Se fosse centrado, eu ia inserir a minha agulha aqui. É ponto baixo, eu vou inserir ela aqui, ó. Bem no meinho, entre um ponto e outro, bem no meinho, ó. Bem aqui. Então, vou inserir a minha agulha aqui. Vou engatar esse fiozinho do rolo, vou puxar para ajustar. Ajustei, laço o fio que está vindo do rolo, trago aqui para frente, dou uma altura, fecho um ponto. Comecei minha segunda carreira, com ponto baixo. O próximo, eu vou fazer aqui, ó, entre um ponto e outro, bem nesse buraquinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. Desse jeitinho aqui que a gente fica. E agora é que começa realmente o diferencial da nossa trama. Fiz 2 pontos baixos, eu vou pegar minha agulha e eu vou voltar com ela nesse primeiro ponto baixo. Então, eu vou entrar com ela aqui de novo, tá? No mesmo lugar que eu fiz meu primeiro ponto baixo. Laço o fio do rolo, trago aqui pra frente, trouxe aqui pra frente, já trazendo de lado, porque eu vou entrar no pé do ponto. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, aqui eu tenho outro ponto baixo, eu vou entrar no pé do ponto aqui, do terceiro. Então, eu vou inserir a agulha bem aqui embaixo, ó, no pezinho do ponto mesmo. Inseri a agulha bem aqui embaixo, olha onde eu saí, embaixo do ponto. Laço o fio que tá vindo do rolo. E aí, eu dou uma altura. E aí, eu fico assim, ó. Um fio cruzado aqui pra lateral, um fio reto aqui. Esses 2 fios, percebam que eu estou dando a altura para eles. Eu não estou usando a elasticidade do fio. Então, eu dou realmente a altura. E aí, eu laço o fio do rolo e fecho tudo isso aqui. É assim que a gente faz esse ponto, tá? No começo, é confuso. Mas vocês vão ver que vai ficando bem fácil. Presta atenção aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai conseguir e vai ficar bem certinho. Bem no zoom para vocês verem. Eu fiz um ponto baixo, outro ponto baixo, cruzei no primeiro ponto baixo, peguei aqui no pé do ponto e fechei tudo. Agora, esse ponto aqui, que é o ponto baixo alongado, ele tá passando por cima deste ponto, né? Eu vou pro próximo. Então, eu fiz, ó, ponto baixo aqui. Deixa eu mostrar com essa outra agulha para vocês entenderem bem, tá? Ó, eu tenho um ponto baixo aqui, eu tenho um ponto baixo aqui. Teoricamente, se eu fosse fazer tudo em ponto baixo, o terceiro seria aqui, né? Só que aqui é onde eu tô subindo um ponto alongado. Então, eu não vou fazer nada nesse aqui, porque eu já fiz. Então, eu venho para o meu próximo. E é aqui que eu faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, volto nesse primeiro ponto baixo, laço, trago aqui bem bonitinho para frente, pulo esses 2, vou no terceiro. Estiquei, dei altura, fecho tudo de uma vez. E olha só, fica desse jeitinho. Tô subindo este ponto alongado aqui, não vou fazer nada nele. Eu vou aqui no meu próximo. Faço um ponto baixo, mais um ponto baixo. Volto no primeiro dessa duplinha, busco meu fio, trago aqui pra frente, dou uma boa laçada, pulo 1, pulo 2, vou no pé do terceiro. Estico isso tudo. Se você não esticar, a peça não vai ficar reta, ela vai ficar repuxando. Estica mesmo esse fio, não economiza, tá? Não faço nada nesse onde tá vindo o meu ponto alongado. No próximo, eu faço ponto baixo, mais um ponto baixo. Volto no meu primeiro ponto baixo, laço o fio do rolo, trago aqui pra frente, levando ele já inclinando pra lateral, pulo 1, pulo 2, vou no pé do ponto do terceiro. Alonguei este fio, fechei tudo.
Olha que gracinha que vai ficando. Nessa primeira sequência, nessa segunda carreira, onde eu utilizo a primeira, ainda é um pouco diferente. A partir da terceira, aí a gente faz a carreira que é realmente a carreira que vai ficar repetindo até o final, até a gente alcançar a altura. Então, se você ainda está confusa aqui, tenha paciência, vai ficar mais claro, vai ficar cada vez mais claro, tá bom? Vamos aqui comigo, bem devagarinho, que eu vou explicar com todos os detalhes para vocês. Ponto alongado, não faço nada atrás dele, venho no próximo que eu estou enxergando aqui. Faço ponto baixo, faço 1, faço 2, volto com a minha agulha no primeiro ponto baixo, laço o fio, trago aqui para frente. Pulo 1, pulo 2, vou no pé do terceiro ponto, desse jeitinho aqui com tudo na minha agulha, laçar esse fio alongado e aí sim fechar tudo. Se vocês perceberem, a gente vai sempre ficar, ó, pulando esses dois aqui, sempre pulando 2, fazendo alongado. Pulei 2, alongado, pulei 2, alongado, pulei 2, alongado. Eles vão ficando uma sequência bem juntinha da outra. Vou tirar o zoom para melhorar aí a visão também, quem prefere ver mais amplo, mas vamos seguir juntas. Ponto baixo, fiz 1, fiz 2. Volto no primeiro ponto baixo, lacei. Vou no terceiro ponto, bem lá no pezinho dele, dou altura e fecho isso tudo. Próximo, ponto baixo, ponto baixo. Volto no primeiro, laço, trago aqui para frente, vou no terceiro pé do ponto, insiro a agulha, trago ele e fecho isso tudo. Vamos seguir assim até o final? Agora já está fazendo mais sentido, né? Eu prometo que depois da terceira carreira vai facilitar, porque vira uma sequência só. Então, vou adiantar um pouquinho aqui para chegar aqui no final com vocês. Chegando aqui no final, então, vamos continuar, ó. Faço um ponto, faço outro ponto baixo. Volto no meu primeiro ponto baixo, laço, pulo 1, 2, vou no terceiro pé do ponto. Fecho isso tudo. E aí, sobra um ponto. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Toda carreira vai sobrar um ponto, então a gente vai sempre finalizar com um ponto baixo. No final, vocês vão ver que a bolsa pronta, essa linha de ponto baixo não faz muita diferença. Na verdade, acaba percebendo quem realmente fez a bolsa. Olha só a minha linha de ponto baixo aqui. Mas olha nessa trama que já é toda desenhada, como fica discreto. Só que, de qualquer forma, eu acho interessante a gente deixar esse fechamento aqui, que ele vai ficar mais discreto, tá? Por isso que eu sugeri para vocês de começarem um pouco depois dessa lateral para ficar aqui. Mas também, se você quiser deixar aqui atrás, fica aí o teu critério. Não é algo que vai diminuir a nossa bolsa, que vai deixar ela menos bonita. Essa bolsa, ela é linda, tem uma trama maravilhosa. E, às vezes, para a gente conseguir encaixar um desenho de trama, acaba realmente sobrando um ponto sozinho. E foi o que aconteceu nessa, mas realmente não acho que isso seja um defeito ou um problema dessa bolsa, porque ela é tão linda, tão perfeita, que isso aí acaba sendo só um detalhe e que nós, crocheteiras, que temos esse olhar, né? Então, toda carreira vai ser finalizada com um ponto baixo. Fiz meu ponto baixo, vou esticar um pouco aqui meu fio, e aí eu vou localizar minha primeira correntinha, que está aqui. Não confunda com o primeiro ponto que fica inclinado, tá? Vou inserir aqui na minha correntinha, ela tá meio tortinha, eu já ajeito ela. Laço o fio do rolo, levo lá para trás e ficou o fechamento desse jeitinho aqui. Agora, eu vou inserir a minha agulha entre um ponto e outro, tá? Minha laçada tá passando para lá. Eu vou inserir aqui no ponto onde estou passando a laçada. Ajusto. Puxo o fio aqui do rolo, trago para frente, dou uma altura, faço um ponto baixo. Vou pro do lado, faço mais um ponto baixo. Volto no meu primeiro ponto baixo, insiro nele, laço o fio do rolo, trago aqui para frente, cruzando ele, e agora tá o pulo do gato. Agora, aonde que a gente vai fazer o nosso ponto alongado? A gente vai fazer o nosso ponto alongado aqui atrás, ó, atrás desse fio. Bem aqui, nesse pezinho, aqui atrás. Então, vou inserir, laçar, trago aqui para frente, fecho tudo isso. O ponto alongado, ele vai ficar atrás desse, tá? Próxima sequência. Aqui, eu vou inserir,
faço um ponto baixo, próximo, mais um ponto baixo, volto no meu primeiro ponto baixo, laço, cruzo para cima. Vou inserir aqui atrás do meu outro ponto da carreira anterior, saindo, ó, aqui atrás, no pezinho do ponto, laço, fecho tudo isso. Olha como ele fica. Aqui tô com esse ponto cruzando, não tem nada para fazer aqui, eu vou entrar no próximo para fazer a minha sequência de 2 pontos baixos. Sequência de 2 pontos baixos, vou voltar no meu primeiro ponto baixo, laço, trago meu fio aqui para frente, vou inserir no pezinho do ponto, atrás de onde está passando esse alongado e faço essa sequência, finalizo a minha sequência. E vamos seguindo. Aqui eu não faço nada, no próximo eu faço meus 2 pontos baixos. Volto no meu primeiro ponto baixo, laço, trago ele para frente, insiro bem aqui embaixo, que é, na verdade, o pezinho do meu ponto, ó, tá vendo que eu saio embaixo mesmo do ponto? Olha só. E aí, eu laço o fio do rolo e fecho. 2 pontos. Volto no meu primeiro ponto. Lacei, ajustei. Vou aqui atrás. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu levantar ele, ó. Tá vendo, ó? É bem aqui, ó, no pezinho do ponto, ó. No pezinho do ponto eu trago. Cuidado pra ele não querer passar aqui no meio, tá? Ó, eu tô trazendo, essa parte fica na frente mesmo. Esse fio, ele sai por trás. E fecho. E a gente vai criando a nossa sequência. Olha que linda que fica essa trama. Segue então aí. Eu vou fazer mais alguns aqui para dar uma adiantada. E aí eu volto com vocês para a gente finalizar e iniciar a próxima carreira. Estou chegando aqui no final. Então, vou fazer aqui minha sequência. 1, 2, cruzo no primeiro ponto baixo, vou no pezinho desse ponto, faço a minha altura e fecho tudo. E aí, como eu falei para vocês, vai sempre sobrar um ponto. Então, vou finalizar aqui com um ponto baixo. Desse jeitinho, tá? E olha só como ficou a nossa terceira carreira. Agora sim, a gente começa a entender a trama e criá-la realmente nesse desenho. Vou esticar um pouquinho o fio, vou localizar a minha primeira correntinha que está inclinada, mas não é ponto. Vou inserir nela, levo lá minha laçadinha, fecho, ajusto, vou inserir então aqui aonde está passando a minha laçada. E vou fazer meu primeiro ponto baixo para começar a minha próxima carreira. Ponto baixo no do lado, volto no meu primeiro, laço o meu fio, trago aqui para frente, vou inserir no pezinho do ponto. Inserir no pezinho do ponto, trago para cima, fecho tudo. Próximo pontinho, faço 1, faço 2, volto no primeiro e entro no pezinho do ponto atrás da laçada que está atravessando. E eu vou sempre ajustando, tá? A gente tem que ir sempre ajustando a nossa peça para ela ficar bem bonita, bem arrumadinha. Já tá ficando mais fácil aí essa sequência? Espero que sim. Depois que a gente pega o ritmo, dá pra fazer essa bolsa bem rapidinho. Quem prefere um zoom, vou dar um zoom aí pra vocês. Vamos lá, no zoom agora. Então, finalizei aqui minha sequência de ponto. Vou aqui no meu próximo, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Volto no meu primeiro, entro, laço o fio que tá vindo do rolo, e agora eu vou entrar aqui de baixo, ó, atrás desse ponto, debaixo do meu ponto baixo, laço, dou uma altura, fecho tudo. E assim a gente vai seguir fazendo mais uma carreira. E vou chegando ao final, vou fazer então aqui a minha sequência.
ponto baixo, volto no meu primeiro ponto, dou laçada, estico, vou inserir aqui atrás no pezinho do ponto, laço, dou altura, fecho tudo e finalizo com o meu ponto baixo. Mais uma carreira finalizada. Iniciando a próxima, localizo minha primeira correntinha, vou inserir minha agulha nela, levo meu fio, levo lá para trás, onde está passando a laçada, eu engato, insiro a minha agulha, engato e começo a próxima carreira da mesma forma. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, volto no primeiro ponto baixo, estico o meu fio, vou inserir aqui embaixo no pé do ponto, laço para frente e fecho. E vou fazendo mais uma carreira com essa sequência de 2 pontos baixos, volta no primeiro, laça, estica e insere para fazer um alongado bem lá no pezinho do ponto, fechando tudo e a gente vai criando esse desenho, essa trama incrível que vai ficando super diferenciada. E para não ficar dúvidas, a gente fez uma carreira aqui, que é a primeira carreira em ponto baixo, e aí depois a gente já começa a nossa sequência, né? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Eu iniciei agora a minha 5ª carreira. Nós precisamos fazer um total de 9 carreiras, sendo 8 carreiras dessa sequência, mais uma de ponto baixo. Então, um total de 9 carreiras, tá? Aqui eu estou na minha 5ª. Então, vou subir aí a minha 5ª, vou fazer mais 4 carreiras, para daí sim finalizar com aquele detalhe, fazer troca de cor. Vou adiantar um pouquinho, para esse vídeo não ficar tão longo. Vou fazer a minha 5ª carreira, a 6ª, a 7ª, a 8ª. Na 9ª carreira, eu volto aqui com vocês para a gente fazer a última carreira juntos e aí já começar também a aprender aqui a nossa lateral e todos os outros detalhes que vocês precisam aprender na bolsa Andes. Se você ainda tá também com um fiozinho aí que não arrematou, já arremata para não ficar mais difícil, tá? A gente tem que arrematar quando a peça ainda está mais tranquila da gente mexer nela. Então, vamos aí fazendo e a gente já se encontra. Voltando aqui com vocês, então, fiz 8 carreiras, tá? Pra gente contar, a gente conta por pontos baixos que fica mais fácil. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras, são 9, então eu vou fazer a última com vocês. Estiquei aqui a laçada, localizei minha primeira correntinha, vou inserir, levo a minha laçadinha, entro onde está passando a laçada, justo isso, e inicio com um ponto baixo. Ponto baixo na próxima casinha, volto no primeiro ponto baixo, laço, trago aqui para frente, vou inserir no pé do ponto, atrás deste ponto deitado. E aí eu vou e fecho tudo. A gente vai fazendo e aí a nossa trama vai aparecendo e a gente vê como fica realmente muito bonita, bem diferenciada. É uma sequência de pontos que fica linda, olha esse desenho que legal. E é bem gostoso de fazer. Então, vamos juntos finalizar nossa 9ª carreira, 9ª e última carreira. E meu último ponto, ponto baixo, sozinho. E aí, a gente finaliza, então, uma sequência de 9 carreiras, lindíssima. Olha o contraste do mostarda com o verde militar. Gente, olha só, vai ficar tão lindo já presinho aqui. Muito show. Bom, nós não vamos mais utilizar o verde militar, então eu vou já esticar aqui esse fio um pouquinho para finalizar ele. Finalizar realmente essa carreira. Estico um pouquinho, vou cortar, aí eu faço o meu fechamento perfeito, pegando na primeira correntinha, com a ajuda da minha agulhinha mais fina. Ó, tá? Certinho? Agora, este fio aqui eu escondo entre alguns pontos, ando um pouco aqui com ele. E já vou passar cola também e cortar o excesso para deixar bem arrematado este fio. E antes da gente iniciar a nossa finalização das últimas carreiras, nós já vamos começar a nossa costura lateral. Porque senão a gente continua aumentando a bolsa e vai ficar mais difícil para a gente trabalhar aqui dentro. Porque aqui dentro a gente ainda tem que passar agulha de tapeceiro, enfim, realmente ir costurando esses furinhos aqui na lateral. Então, é neste momento que a gente realmente começa a nossa costura. A nossa costura, a gente faz ela com a nossa segunda cor. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó.
Aqui eu utilizei o berinjela, na minha cor principal, o nude no meu detalhe final. E eu fiz a minha costura com o nude, para realmente dar essa diferença. E olha que lindo que fica. Então, nesse momento, eu vou pegar o meu fio da segunda cor, que é a que eu vou utilizar. E aproveitando essa combinação maravilhosa de verde, berinjela, de verde, tons de vinho, eu vou utilizar um pouquinho desse berinjela, que é o que sobrou da outra bolsa que eu fiz. Então, vou utilizar porque, olha só, vai ficar lindo essas três cores juntas. Então, eu vou pegar um pedaço de fio. Eu separo aí mais ou menos uns 70 centímetros. Eu sempre gosto de ter um fiozinho a mais, acho que é melhor sobrar do que faltar, né? Então, corta um pedaço de fio. E esse fio que você cortou, você vai cortar ele ao meio, para ele ficar mais fino pra gente fazer essa costura, tá? Senão o fio de 36 fica muito grosso para passar aqui nessas laterais. Eu gosto de cortar ele ao meio. Então, eu junto as duas pontas e vou cortar ele ao meio. Estou com meus dois pedaços já cortados. É normal ficar saindo essas penugem assim, exatamente do corte do fio. Eu vou passar o meu fio por dentro da agulha. Vou usar agora a agulha de tapeceiro. E aí, neste momento, é muito importante você apoiar a sua bolsa e, com cuidado, você olhar aonde que tá realmente esta lateral está vindo, tá? Para você fazer essa costura bem reta. Se você costurar torto, depois não tem como mexer. Senão vai ficar complicado para arrumar, né? Então, já vê bem aí como que você vai fazer essa costura. E a gente vai começar com a agulha do lado de dentro. Então, esse momento é sempre mais complicado para conseguir gravar para vocês, né? Por causa de ângulo e para eu também conseguir ver o que eu estou fazendo. Mas então, eu vou inserir aqui, ó, a minha agulha pelo lado de dentro. E eu vou buscar um espaço para ela sair bem aqui, ó, na minha primeira carreira, mas que ela saia de um jeito que ela encaixe nesse meu primeiro ponto, para ficar bem retinho. Encaixei aqui, vou puxar o meu fio. Eu vou puxar o meu fio, só que eu vou deixar uma quantidade de fio suficiente para eu andar com este fio aqui por dentro e no final conseguir dar um nozinho. Então, eu vou deixar realmente mais ou menos isso aqui de fio, tá? Um pouco mais do tamanho da bolsa. Volto com a minha agulha aqui no próximo ponto. Outra coisa que é importante que tanto a bolsa esteja reta, como isso aqui, porque senão, às vezes você vai fazer a costura, aí vai sobrar, ou então a parte da bolsa vai ficar mais torta para dentro. Essa hora da costura lateral faz toda a diferença na beleza da sua peça. Deixa essa bolsa reta, deixa essa alça reta e vai passando então a agulha e fazendo essa costura. Levo para dentro. E ajusto, tá? Deixo bonito mesmo, tem que deixar bonito, tem que caprichar. Volto com a minha agulha, agora para passar aqui no próximo ponto. Vou pro de cima. Uma dica importante sobre essa costura lateral. Evita costurar aproveitando buracos grandes, tá? Eu sei que a gente tem uma tendência a querer aproveitar esses espaços maiores, exatamente porque é mais fácil da gente passar a agulha. Só que o ideal é a gente sempre tentar passar dentro de pontos para que fique mais apertadinho e, consequentemente, a minha costura lateral fique mais presa. Segue aí, então, fazendo essa parte da costura lateral. E nós não vamos, né, costurar até o final, por motivos óbvios, a gente ainda não subiu o restante da peça, mas a gente já dá esse adianto aqui para poder fazer com calma e com atenção. Então, olha só, já ficou bem legal. Depois a gente só finaliza com a costura nesses últimos. E agora, uma parte que é um pouquinho mais complicada, é a gente trazer esse nosso fio aqui para cima, tá? Esse fio que tá lá embaixo, eu preciso fazer ele andar, ó, tá vendo onde ele tá? Eu preciso fazer ele andar por dentro de alguns pontos para trazer ele aqui para cima, para no final eu conseguir fazer os meus nozinhos e deixar tudo bem preso. Então, eu vou agora dobrando um pouco realmente a bolsa. Como eu falei para vocês, essa hora é mais difícil de mostrar tudo que eu estou fazendo, porque eu tô dentro aqui da bolsa, né? Não consigo filmar para vocês tão bem com a câmera nesse momento, mas eu vou buscando formas de trazer esse meu fio aqui para cima.
Tá vendo? Eu tô conseguindo. Vai dando um pouquinho de trabalho, mas eu vou conseguindo. Eu vou deixar esse fio aqui em cima para depois ele ficar mais perto quando a gente for finalizar. Ó, já tô com os dois bem pertinho aqui, tá? Ó, entortei a bolsa, mais fio de malha maleável, a gente já ajusta, deixa tudo arrumadinho. Gente, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu não vou filmar essa parte para o vídeo não ficar longo e exatamente pela dificuldade em gravar isso aqui para vocês. Se vocês repararem, algumas vezes a câmera já deu uma tremida porque acaba que meu braço bate aqui no tripé na hora que eu tô fazendo essa parte, que é uma parte mais complicadinha de gravar para vocês. Mas se você ficou com dúvida, volta nessa parte, é repetição. O que você fez de um lado, você vai fazer do outro, tá bom? Retornei aqui com as minhas duas laterais já semi-costuradas, né? Vou falar semi-costuradas porque a gente ainda não terminou, a gente só termina no final da nossa peça. Já subi também o fio, os dois fios de baixo até aqui em cima, para depois a gente dar nozinho, para ficar bem firme. E aí agora nós vamos seguir com a parte que a gente fez a costura, né? Então, com a cor berinjela no meu caso. Vou pegar o fio berinjela, vou localizar minha carreira aqui de fechamento, tá aqui. E vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando apenas na alcinha de trás. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou inserir a minha agulha. Eu tô pegando a alcinha de trás e a laçadinha de trás, tá? Eu vou laçar o fio que tá vindo do rolo, trazer aqui pra frente. E eu vou deixar uma parte maior da ponta para poder finalizar essa carreira, tá? Vou andar pro meu ponto do lado, inserindo só na alcinha de cima e nessa aqui de trás. Vou laçar o fio do rolo, vou fazer um baixíssimo. Próximo, a mesma coisa. Então, lembrando que eu deixei, né, uma ponta aí, ó, não é para puxar ela. Deixa essa ponta aí que no final a gente vai utilizar. E vou fazer pontos baixíssimos durante toda essa carreira. Essa é uma carreira toda em ponto baixíssimo. Eu pego essa laçadinha de trás para dar mais firmeza, para dar mais segurança, tá bom? O importante realmente é pegar nessa de cima para poder criar o desenho. E eu pego na de trás para poder dar mais uma segurança nesse ponto, para ficar mais presinho. E vou fazer uma carreira toda em ponto baixíssimo. Olha como vai ficando muito bonita essa carreira. Essa parte da lateral não é para ela te atrapalhar em nada, tá? Ela fica caidinha aqui, só cuidado para não confundir esses fios que a gente está fazendo a costura lateral. E segue aí sem nenhum problema. Cheguei no meu último ponto. Nesse último ponto, em vez de eu laçar o fio do rolo, eu vou laçar o fio que eu tinha guardado lá no início. Então, laço o fio, trago aqui para frente, puxo e realmente faço finalização, tá? Ó, faço o fechamento perfeito para finalizar. A gente faz desse jeitinho aqui para realmente ficar com o fechamento perfeito e eu já conseguir subir a próxima carreira utilizando o meu fio que está vindo do rolo. Então, agora, nós vamos fazer uma carreira em ponto alto, pegando a alcinha de trás. Então, eu vou inserir a minha agulha no meu ponto ao lado da onde está saindo o meu fio do rolo. Peguei a alcinha de trás e essa aqui que está passando a laçadinha. Trago o meu fio que está vindo do rolo, dou uma altura. Dei a altura, eu vou segurar o meu dedo aqui, vou girar a agulha para passar por trás, segurando, se não segurar, dá errado. Laço, ó, passei a laçada do fio que está vindo do rolo na minha agulha, trago ela aqui para frente e eu fico com esse nó e duas laçadinhas. E aí eu finalizo. Isso aqui é um ponto alto fake, que a gente chama, né? É quando a gente vai começar com ponto alto, eu não consigo realmente fazer o ponto alto, então eu faço desse jeitinho aqui. Vou fazer mais uma vez, se você ainda não utiliza essa técnica, para você aprender. A gente tem que subir nossa laçada bem grande, tá? Ó, desse tamanho aí já tá legal. E aí você vai prender o teu dedo indicador aqui, você vai prender pra valer, e você vai girar a agulha para ela ir lá para trás. Foi. Nessa hora é a hora que a gente mais quer soltar o dedo, não solta. Pega o fio que está vindo do rolo, laça na tua agulha, passa por trás trazendo para frente, fiquei com 2 aqui na agulha e aí eu fecho tudo. Dessa forma assim. Se você achou muito difícil, Susan, não tô conseguindo de jeito nenhum fazer isso.
Aí você pode subir 3 correntinhas, que é também um substituto que a gente utiliza para fazer ponto alto fake, tá bom? E agora a gente segue uma carreira toda em ponto alto. Dou uma laçada na agulha, vou inserir aqui pegando na alcinha de trás. Tiro 2, tiro 2. Laço, alcinha de trás, dou altura, tiro 2, tiro mais 2. Eu tô pegando na alcinha de trás e na laçadinha verde, tá bom? Pra ficar bem preso. Laço, vou inserir, dou altura, tiro 2, tiro mais 2. Então, ó, ponto alto, tá? Uma carreira inteira fazendo ponto alto. Tô passando por uma lateral, isso aqui não me atrapalha, ele tá caído ali pra baixo, não me atrapalha em nada. Olha o contraste, gente, do verde militar com o berinjela, que coisa mais linda. Olha, eu já tô muito ansiosa pra ver as combinações que vocês vão criar, porque é tanta opção maravilhosa, né? É difícil a gente escolher a favorita. É hora de soltar a criatividade aí e fazer combinações de cores, tá? Ponto alto, aquele ponto bem gostoso, bem facinho, cresce a peça rapidinho. Então, lembra de laçar na agulha, e aí você vai tirar 2, depois você vai tirar mais 2. Laçar na agulha, e aí você vai tirar 2 e vai tirar mais 2. Que lindeza que está ficando a nossa bolsa Andes. Olha essas cores reunidas, minha gente. Vamos finalizar, então, essa carreira toda em ponto alto para iniciarmos a próxima. E vou chegando aqui ao fim, vou fazer meu último ponto alto. Mais uma vez, vou falar para vocês que eu tô encantada com essa combinação de cores. Olha só, gente, que coisa mais maravilhosa. Vou fazer meu fechamento. Estiquei aqui o fio. Vou localizar a minha primeira correntinha. Ó, a minha primeira correntinha é essa que eu consigo ver. A gente realmente tem um embolado aqui, ó, os nozinhos, mas não confunde. Se precisar, você abre, você vai ver que ela tem realmente um espacinho. Aqui a simulação de ponto alto e aqui simulação de ponto alto. Então, é bem no meio. Vou inserir a minha agulha, vou levar a minha laçada, vou ajustar isso tudo. E aí, eu vou inserir a minha agulha pegando só na alcinha de trás e engato essa laçada, ajusto tudo. E vou iniciar minha carreira fazendo um ponto baixo. Desse jeitinho aqui. Próximo, ponto baixo, pegando só a laçadinha de trás. Essa é a nossa última carreira. E a gente faz uma carreira toda em ponto baixo, pegando só a laçada de trás, que aí já fica sendo a nossa carreira de acabamento, tá? É a última carreira realmente. Se o seu ponto é muito apertado, você está trabalhando com uma agulha menor ou com um fio de espessura diferente e você quiser, se ficar mais baixa a tua bolsa, passei as medidas lá no início, na parte de ficha técnica, né? Então, você pode medir aí para você ver se tá parecida com a minha e, claro, né, se a gente vai conseguir chegar aqui na altura para prender a nossa lateral. Se no teu caso ficou muito para baixo, pelos motivos que eu citei anteriormente, faz mais uma carreira em ponto baixo. Vamos lá, então, vou assim até o final da carreira. Final da minha carreira, então. Olha só que lindeza. Não canso de elogiar, né, gente? Ai, meu Deus, muito legal isso. A gente faz o trabalho, a gente fica se elogiando, admirando. Afinal, né, nós temos que ser nossas maiores incentivadoras, influenciadoras. Então, estiquei aqui um pedaço, vou cortar esse fio, puxo esse excesso aqui do rolo e vou fazer fechamento perfeito. Primeira correntinha aqui, levo o fio pra lá, trago aqui por dentro. E escondo agora esse fio aqui por dentro, pra já passar um pinguinho de cola e cortar. Esse outro fio que tá solto aqui, também já vou esconder ele, tá? E aí, passar cola e já arremata tudo junto. Tô só mantendo, então, o fio da costura lateral. Deixa ele ainda aí. Estamos quase, quase, falta pouco. Ajusta tudo que você tiver pra ajustar. E aí, olha, quero mostrar pra vocês
a nossa emenda onde ficou, ela começou aqui e foi seguindo. Olha como fica discreta. Isso que a gente nem vincou a bolsa, né? Quando a gente vincar, vai ficar mais discreta ainda. Então, olha só, você vai colocar sua bolsa em pé, de frente para você, e aí você vai fazer o vinco dela. Então, a gente primeiro vai juntar aqui para realmente identificar as laterais. Então, tô com uma lateral aqui, tô com uma lateral aqui, ó, vinquei. Vincando deste jeito, eu consigo saber exatamente onde é o meio da bolsa, e é isso que eu preciso saber, o meio da bolsa. Eu vou cortar um pedaço de fio de malha para fazer o meu enforcador, o meu fecho da bolsa. Eu cortei aqui, na verdade esse meu fio ele tem quase 1 metro, mas uns 80 centímetros já é suficiente. Aí eu vou passar na agulha de tapeceiro e eu vou contar os meus pontos para saber aonde que está o meio. Eu vou deixar essa parte aqui para essa parte de trás, então é por ela que eu vou começar, tá? Então tá vincado aqui, e aí eu vou fazer a minha contagem para saber aonde que é o meu meio. Já identifiquei aqui, então eu vou passar nessa carreira de ponto baixo mesmo, eu vou passar o meu fio pro lado de lá, um pedaço eu passo para cá, vou pular aqui uns 2 pontos que foi a minha medida, e a outra parte eu passo pro outro lado. Vou unir minhas 2 pontas para saber se está tudo na medida, na hora que eu vou puxar. Ele embolou, eu desembolo, essa hora é aquilo. Finalização, a gente tem que caprichar, tá? Aqui de trás, agora eu vou para uma das laterais. Então, esse meu fio que está aqui, ó, eu vou trazer ele para minha lateral. Tudo com a ajuda da agulha de tapeceiro e pegando na última carreira, na carreira de ponto baixo, e deixando sempre um espaço de mais ou menos 2 a 3 pontos. Vai depender aí de como que foi a sua medida, como é que tá, onde é que está o seu meio, tá? Desse jeitinho aqui. Um detalhe importante, gente, é que eu indico vocês a passarem esse fio, ele o mais preso possível, sabe? Pegando assim, ó, a perninha de ponto. Porque se você passar só no meio ou só aqui, ele fica muito solto. Então, com o uso da bolsa, pode esgarçar. Então, é ideal que você passe e deixe ele mais presinho. A gente já consegue ver tomar uma forma aqui. Se você quiser, você já pode, inclusive, começar a fechar para ver como é que ela está se ajustando. E, por último, a gente vai passar aqui para frente. Aqui na frente, eu costumo deixar uma diferença de 3 pontos. Puxei. Agora, eu vou realmente fechar a bolsa para ver se ela ajustou legal. Ajuda aí a dar formato, tá bom? Ajusta, põe essa lateral no lugar dela, que a gente ajuda aqui com a mão a fazer o vinco. Então, olha só. Ai, que linda! Olha só. E aí, gente, eu já vou fazer aqui a minha medida. O que que é a minha medida? É o meu nozinho. Então, eu dou um nozinho, como se eu estivesse fechando realmente a minha bolsa, e dou o meu laço. E aí, eu vejo até onde que eu quero que esse laço fique caído e essas pontas fiquem caídas. Eu gosto de levar elas praticamente até o final da bolsa. E aí, o que é excesso, a gente corta. Mas antes, eu dou um nó para finalizar. Ó, um nó bem apertadinho, ó. Desse jeitinho aqui, eu dou um nozinho. Só para ser um acabamento, né? Só para não ficar essa ponta, eu dou um nozinho de acabamento e corto o excesso. Faço isso nas 2 pontas. Olha só, que lindeza! Vamos terminar a costura da nossa lateral para aplicar a alça. Vou abrir a bolsa novamente. É importante a gente posicionar o nosso fecho enforcador antes de finalizar a costura da nossa alça, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o meu fio que tá passando para lá, com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu vou fazer a minha última passagem aqui para terminar realmente de costurar a minha lateral. E a nossa costura lateral, ela não atrapalha o nosso fecho, tá? Tá vendo que o meu enforcadorzinho, ele tá passando aqui, a minha costura tá acabando aqui? Mesmo se o meu fio, eu finalizasse costurando ele e finalizando aqui em cima, não atrapalha, porque existe uma certa folguinha e o fio desse enforcador, eu tô usando só o fio de malha, ele é fino, ele consegue deslizar para abrir e fechar. Então, isso não é um problema, tá bom? Então, finalizei aqui, ó, essa lateral. Eu já tô com o meu outro fio que eu tinha subido, então agora eu vou unir eles dois. Então, eu aproximo eles dois, e aí eu dou uns 2 ou 3 nós
para deixar essa nossa lateral bem costuradinha, bem firme. Olha só, já tá bem firme, bem costuradinha. E esse excesso eu escondo, deixa eu dar mais um zoom aqui pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Esse excesso aqui, que eu dei o nozinho, eu vou passar aqui pro lado. Eu passei por 2 pontos, vou dar um pinguinho de cola e vou cortar. E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz neste lado, pra gente poder aplicar a alça. Olha aí, mais um ladinho finalizado, então. Por dentro, olha os arremates, bem bonita, tá? Nada grotesco, né? Claro, sobe um fio aqui, faz parte, né? A costura da lateral, ó. Mas bem legal, né, gente? Olha só, a outra lateral aqui. Tá muito maravilhosa. E assim, gente, eu não sei se por vídeo vocês conseguem realmente ter noção da beleza dessa bolsa. Eu espero que você, fazendo aí, esteja se apaixonando, chegando no resultado final e falando, uau, que bolsa mais linda! Então, ó, fechei aqui a minha. Ela fica muito graciosa nesse formatinho dela. Gente, juro, pessoalmente, essa bolsa é muito mais linda do que por vídeo. Quando você fizer, você me fala se você concorda comigo. Conta pra mim se você concorda aí que a bolsa, pessoalmente, ela é muito mais linda, mais charmosa, maravilhosa. Olha essa lateral, gente, isso é um charme. Que show de bola. Esse acessório que a Fiofio Store lançou é realmente muito encantador. E aí, você aplica a tua etiqueta onde você preferir, tá? Registra aí a sua marca. E aí, olha, fica tudo fechadinho. Já tem, então, a meia argola. A gente só vem aqui com a alça e faz a aplicação da forma mais fácil que tem. A alça já tem mosquetão. Aqui tem meia argola, então, super fácil de aplicar. Não tem segredo nenhum. Aplicou esse lado aqui também. E aí eu já fico aqui com a minha bolsa com alça e prontinha para passear, prontinha para vender muito. Eu espero que vocês tenham amado a bolsa Andes, assim como eu amei. Ela realmente é um charme. Façam muito, aproveitem muito essa novidade, esse acessório incrível. E obrigada por ficar até aqui comigo no finzinho da aula. Me conta aí o que você achou dessa peça linda e um super beijo da professora Susan.